Imagine um cenário onde o sofrimento não é apenas atuado, mas vivido intensamente pelo elenco, com cenas tão reais que levaram à dor física, acidentes inexplicáveis e fenômenos misteriosos que desafiaram a lógica. Jim Caviezel, no papel de Jesus, suportou chicotadas reais, foi atingido por um raio e quase sucumbiu ao peso da cruz, enquanto a equipe testemunhava eventos sobrenaturais que deixaram a todos em estado de choque. O que realmente aconteceu durante as filmagens deste filme? A resposta pode ser mais surpreendente do que você imagina. Para entender o impacto e as controvérsias que cercam as gravações de A Paixão de Cristo, precisamos voltar no tempo e revisitar o contexto em que esse filme foi concebido. No início dos anos 2000, Mel Gibson, um dos diretores mais aclamados de Hollywood, decidiu realizar um projeto ambicioso e ousado: contar a história das últimas 12 horas de vida de Jesus Cristo, de uma maneira que nunca havia sido vista antes nas telas. Desde o começo, Gibson sabia que não seria uma tarefa fácil. O filme seria rodado inteiramente em aramaico, latim e hebraico, línguas antigas que poucos atores dominavam. Além disso, a produção enfrentava o desafio de recriar com autenticidade os cenários da Jerusalém do século I, em locações que muitas vezes apresentavam dificuldades extremas, como o clima severo e o terreno acidentado. Mas os desafios não pararam por aí. Antes mesmo do início das filmagens, A Paixão de Cristo já gerava polêmica. Críticos e líderes religiosos expressavam preocupações sobre a representação gráfica das cenas de violência e a possível interpretação antissemita da narrativa. Gibson, por outro lado, defendia que o objetivo era criar uma obra fiel aos textos bíblicos, algo que pudesse tocar profundamente o coração das pessoas, independente das críticas. Esses obstáculos iniciais, longe de desanimarem a equipe, pareceram intensificar o compromisso com o projeto. Todos sabiam que estavam trabalhando em algo que poderia se tornar um marco na história do cinema. E essa determinação só aumentou à medida que as gravações se aproximavam, levando a momentos que muitos considerariam inexplicáveis e místicos. Então, com todo esse pano de fundo, as filmagens começaram. E foi nesse ambiente de intensa expectativa, pressão e fé que as histórias que vamos compartilhar começaram a se desenrolar. Poucos sabem que Mel Gibson pagou cerca de 30 milhões de dólares do próprio bolso para a produção, porque nenhum estúdio assumiria o projeto. Jim Caviezel, que interpretou Jesus, orgulhosamente proclamou sua fé em Cristo, mesmo em meio à maldade de Hollywood. Pessoas como ele estão sempre dispostas a fazer o que pode não parecer divertido, mas que transmite a palavra de Deus e a história de sua salvação para a humanidade. Antes das gravações, Mel Gibson avisou Caviezel que interpretar Jesus seria muito difícil e que, se ele aceitasse, poderia ser marginalizado em Hollywood. Caviezel pediu um dia para pensar sobre isso, e sua resposta foi: "Acho que temos que fazer isso mesmo que seja difícil. E outra coisa, minhas iniciais são JC, e eu tenho 33 anos. Gibson respondeu: "Sinceramente, você está me assustando." As câmeras começaram a rodar e, desde os primeiros dias de filmagem, ficou claro que A Paixão de Cristo não seria apenas mais um filme. O que aconteceu nos bastidores foi tão intenso e surpreendente quanto a história que estava sendo contada nas telas. Para começar, as condições de filmagem eram desafiadoras. Em meio ao terreno acidentado e ao clima severo de Matera, na Itália, o elenco e a equipe enfrentaram um ambiente implacável. Ventos fortes, frio extremo e chuvas inesperadas tornavam cada cena uma prova de resistência. Mas, curiosamente, muitos dos envolvidos relataram sentir uma energia incomum, como se algo além do físico estivesse em jogo. Esses desafios materiais logo foram ofuscados por eventos ainda mais inexplicáveis. Um dos incidentes mais conhecidos envolveu o ator Jim Caviezel, que interpretava Jesus. Durante a cena da crucificação, Caviezel foi atingido por um raio. Não uma, mas 2 vezes ao longo das gravações. Milagrosamente, ele sobreviveu, mas ficou claro para todos que estavam presentes que não estavam lidando com uma produção comum. Além disso, ele sofreu uma separação de ombro durante as cenas em que carregava a cruz. E mesmo assim, continuou a filmar, determinado a completar sua missão.
Mas Caviezel não foi o único a passar por situações extremas. O assistente de direção Jean Michelini também foi atingido por um raio, em 2 ocasiões distintas. Esses eventos alimentaram uma aura de mistério e até mesmo de medo entre a equipe, que começava a acreditar que forças superiores estavam envolvidas no projeto. Enquanto isso, os desafios físicos continuavam. As cenas de flagelação que retratavam o sofrimento de Jesus foram tão reais que Caviezel chegou a ser ferido de verdade pelos chicotes. As marcas deixadas em seu corpo não eram apenas maquiagem, elas refletiam o nível de comprometimento e sacrifício que o ator estava disposto a suportar para dar vida ao papel. E esses incidentes não eram apenas dificuldades de produção. Eles começaram a ser vistos como sinais, tanto para o elenco quanto para a equipe, de que estavam participando de algo muito maior do que um simples filme. Muitos relataram experiências espirituais profundas, sentindo-se mais próximos da fé e do propósito enquanto enfrentavam esses obstáculos. Para alguns, cada dia no set se transformava em um verdadeiro teste de fé, um reflexo vivo do sofrimento e da redenção que estavam retratando. Esses acontecimentos durante as gravações não só impactaram o resultado final nas telas, mas também deixaram marcas profundas em todos os envolvidos, transformando suas vidas e suas crenças de maneiras que eles nunca poderiam ter imaginado. O corpo de Jim Caviezel estava tão estressado e exausto de desempenhar o papel que ele teve que se submeter a 2 cirurgias de coração aberto após a produção. A cena da crucificação, por si só, levou 5 semanas dos 2 meses de filmagem. Ele disse: "Eu não quero que as pessoas me vejam, eu só quero que elas vejam Jesus." Através disso, ocorreram conversões, quase como um sinal. Muitas coisas estranhas aconteceram. Pedro Sarubi, que interpretou Barrabás ao representar esse papel, sentiu que não era o ator quem olhava para ele, mas o próprio Jesus Cristo. Seus olhos não tinham ódio ou ressentimento por mim, apenas misericórdia e amor, ele disse. Luca Lionello, o artista que interpretou Judas, era um ateu declarado antes do início das filmagens. Ao terminar, ele se converteu, confessou e batizou seus filhos. Um dos chefes de equipe, que era muçulmano, também se converteu ao cristianismo. Alguns produtores alegaram ter visto pessoas vestidas de branco dando conselhos, que ao final das gravações não voltaram a aparecer. Após o término das gravações, o impacto de A Paixão de Cristo não se limitou apenas às telas de cinema. As experiências vividas durante a produção deixaram marcas indeléveis em todos os envolvidos, levando-os a profundas reflexões sobre fé, sacrifício e propósito. Mel Gibson, o diretor, frequentemente mencionou em entrevistas que este filme foi uma jornada espiritual, tanto quanto foi uma criação cinematográfica. Para ele, os desafios enfrentados não foram meros acidentes de percurso, mas testes que reforçaram sua própria fé e determinação em contar essa história da forma mais autêntica possível. Gibson acreditava que os obstáculos superados durante as filmagens refletiam a mensagem central do filme: a luta constante entre o bem e o mal e o poder transformador do sacrifício e da redenção. Jim Caviezel, que interpretou Jesus, também compartilhou como o papel mudou sua vida para sempre. Ele não apenas sentiu fisicamente a dor de Cristo durante as filmagens, mas também experimentou uma renovação espiritual. Caviezel relatou que, ao interpretar Jesus, ele se sentiu mais próximo de sua própria fé e desenvolveu uma compreensão mais profunda do sofrimento humano e do poder da compaixão. O papel lhe trouxe não só desafios físicos, mas também uma oportunidade única de refletir sobre sua própria jornada espiritual. Estas são algumas curiosidades a respeito do filme A Paixão de Cristo, que tentou relatar e demonstrar aquilo que Cristo sofreu por amor à humanidade. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nós lemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único gerado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, sabemos que Cristo veio a este mundo, viveu uma vida sem pecado e se ofereceu como sacrifício em favor da humanidade. Sua morte na cruz relatada neste filme foi muito dolorosa, mas ele o fez por amor a mim e por amor a você. E hoje,
Você pode aceitar o perdão que o Salvador te oferece da cruz. Você tem todos os privilégios e os benefícios resultantes desse sacrifício que ele fez na cruz por nós. Creia em Jesus. Creia que ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz para te salvar. Ele morreu, mas não permaneceu morto. Ressuscitou e hoje vive, e um dia voltará. Entregue-se a ele hoje mesmo. Aceite o perdão que ele te oferece através da sua morte na cruz. E assim você poderá ter a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Ei, você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe? Então clique no primeiro comentário fixado e aprenda. Mesmo que você seja um completo iniciante, receba esse chamado. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a polêmica conversão do ator Jim Carrey. É um vídeo impressionante. Você irá ficar impactado. Obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.